Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maitê. Oi? E, gente, hoje eu vou atualizar vocês, porque vai ser uma atualização, na verdade. Por quê, gente? Eu vou explicar pra vocês agora. Olha aqui, gente, nossa capa do túnel aqui da transmissão. Eu aproveitei a que já tinha, que eu acabei meio que, vamos dizer assim, ficando aborrecido com ela, mas eu conseguia usar ela. Era só massa, gente. Passaram massa de pincel. Horrível, horrível, horrível. Eu filmei um pouco a hora que eu comecei a cortar ela. Eu vou botar um pouquinho o trecho pra vocês verem. Vou botar num time-lapse só pra vocês entenderem, porque eu comecei a cortar e era só massa. A chapa tava boa, só que eu acho que passaram uma massa de pincel, parecia isso, uma massa plástica, para dar uma textura, não sei. Só pode ser isso, porque a chapa tava em perfeito estado. Tinha umas partes recuperadas que estavam podres, provavelmente, mas estava soldado direitinho. Só botaram essa camada de massa desnecessária. Aí eu meio que me incomodei com ela, e aí eu vi que não ia conseguir filmar para mostrar para vocês, que eu demorei mais de um dia para fazer isso aqui. Aí para trabalho, volta para fazer chapa, para de novo, vem, foi complicado. Mas eu quero mostrar para vocês o que eu fiz. Aqui, gente, ó. E além disso de eu mostrar o que eu fiz para vocês, eu já vou comentar com vocês que se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscrevem lá para ajudar o canal. A gente está chegando a 3.000 inscritos. Vocês vão ajudar se vocês se inscreverem. E a gente vai chegar a 3.000, depois a gente chega a 4, devagarinho a gente vai chegando lá. Tá bom? E compartilhe com um amigo de vocês também, que talvez eles tenham esse interesse em comum que vocês têm de gostar de ver um Jeep Willys velho tentando ser atualizado por nós aqui do canal Modificando. E de repente ele vai gostar também. E agora eu vou mostrar para vocês aqui. Originalmente aqui, gente, ele tem um caroço aqui da transmissão original. Ele tem um calombo aqui, ó. E eu consegui deixar ele reto aqui, ó. Não 100%, porque também eu tenho que desviar a transmissão, que ela é um pouco alta, mas ficou mais baixo. Eu achei que ficou legal. Aqui no lado continuou o mesmo, tem até a vigiazinha. Essa vigia aqui é do pino aqui das palancas, ó, para vocês verem quanto ela foi para trás. Ó. Dá para ter uma noção. Claro que ele não vai ter serventia nenhuma, eu não troquei ele para cá, porque para mim não há necessidade. É melhor tirar fora a capa do túnel, que tá tirando ali. E eu consigo tirar por baixo também. Ele, gente, eu rebitei ele agora. Ele não tá parafusado, porque os parafusos já não coincidiam mais com nada. Então eu rebitei. Ah, quero tirar fora? É só vir com uma broquinha, a mesma broca do rebite, furar e tira fácil, fácil. E é um rebite pop, um rebite de alumínio, não vai oxidar. Os parafusos, geralmente, se tu vai botar um parafuso soberbo, que é aquele parafuso tipo de madeira, ele usa uma vez, duas, ele já começa a escapar e tem que botar uma medida maior. Se vai usar porca, tem que ter um por baixo. Se vai usar aquelas porcas de lâmina, que é uma que é um encaixezinho, tipo de paralama, de Chevette. Fusca eu acho que usa também esse tipo de porca, é uma porca de chapa. Mas aí eu achei melhor botar o rebite, porque isso aqui não é uma coisa que você sai tirando toda hora, né? Então eu fiz isso. E aqui, gente, outra coisa que eu fiz aqui, isso aqui, ó. Essa lateral aqui, gente, nesse aqui ele é um baita de um caroço, assim, ó. Ele é um caroço até bem discreto, assim, tipo um apoio de pé abaixo do acelerador. E antes acelerava, o acelerador só tinha um curso bem pequenininho. Já não acelerava mais porque batia. E agora eu consigo até o final de curso. Porque eu fiz essa rampa aqui, ó. Em vez de eu subir o acelerador, que fica desconfortável, fica horrível, que a gente tem que ficar com o pé meio levantado, assim ficou melhor. Porque aqui eu consigo apoiar o pé e apoiar a ponta. Então ficou bem interessante, eu gostei. E aqui é onde tinha a vigia, que aqui já tinha uma enjambração, que agora aqui eu dei uma mão de tinta, que é um fundo. Aqui tinha uma enjambração, que é onde tem o reservatório do freio original, né? E aí tinha uns buracos aqui, eu peguei e fechei com a chapa também. Até essa chapa aqui é uma chapa galvanizada. E rebitei ela também.
o dia que eu for tirar o túnel aqui, eu não preciso tirar ela mais. Que antes estava tudo junto, era uma coisa só. Horrível, por sinal. Aí aqui o túnel da transmissão fechou. A coifinha eu consegui usar aqui, eu já tinha. Ela já tá bem ruinzinha, depois com o tempo eu quero trocar. Eu tenho que descobrir, tem uma maior que essa aqui, que ela é mais encorpadona, que eu queria usar ela. Até, gente, eu quero descobrir um sistema de coifa dessa aqui, com as palancas duplas, maior que essa aqui, mais alta, que tenha mais articulação. Porque essa aqui ela ficou bem limitada, ela vai rasgar. Até, gente, quem souber, comenta aí, que eu não sei se é da Bandeirante, não sei se é do Javali, não sei qual o Jeep que saiu. Uma maior, eu já vi já. Aí quem souber, faz favor, comenta aí pra mim ir atrás dela, pra mim colocar essa maiorzinha. Aqui, gente, eu vou numa casa específica em borracha, que tem aqui em Porto Alegre, e vou comprar uma coifa maior, que é as de caminhão. E, se não me engano, o Chevrolet usa uma coifa que é mais alta, e ela é maior aqui a boca. Eu podia fechar aqui, podia fazer uma argola tipo essa aqui, podia. Mas como eu levantei a torre, eu quero que ela fique bem coberta. Então eu quero botar uma coifa maior. Túnel de transmissão fechou. Depois eu vou dar mais uma tinta aqui. Vou pintar de preto mesmo. Não adianta, porque vocês estão vendo que eu passei aqui, ó. O que eles fizeram? Aqui na lateral, eles passaram essa massa de pincel por tudo. Tava tudo descascando. Aí eu arranquei a massa toda. Deixei a lata aparecendo. E dei essa tinta que é o Ramerite, que eu tinha comprado. Não tinha usado no chassi. Mas eu vou usar aqui na lataria, né? Teoricamente ele é para ferrugem. E aqui tinha oxidação, eu só limpei, tirei o excesso. Então o Ramerite foi aqui. Acabei com ele, aqui. Não tem mais Ramerite. Depois eu vou pegar ele de novo, vou dar mais uma limpadinha e vou passar uma outra mão em tudo daí. Por cima da tampa também. Aqui, gente, vocês estão vendo esse baita buraco que eu fiz aqui? Isso aqui, gente, é onde vai o tanque. O tanque eu vou mostrar para vocês já já. Aqui fica a saída do tanque, a saída e o dreno. Bocal aqui nesse lado, com evidente, né? Aqui esse furo que tá fechado pelo lado de lá. Isso aqui é onde saiu o bocal do tanque traseiro. Então aqui eu rebitei. Isso aqui eu fiz, na verdade, quando não tinha nem o chassi ainda. Que eu acabei me esquecendo de mostrar para vocês. Poderia passar uma massa aqui, mas não há necessidade. Ele tá tratado, tá cuidado. Depois vai entrar o tanque aqui, vai fechar tudo. Aí, fechou. Isso aqui que vocês vão ver no tanque daqui a pouco. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês aqui? Nada. Nós temos que ir pro tanque. Falei para vocês que ia estar pintadinho no próximo vídeo. Tá aí, ó. Pintadinha. Nossa palanca rápida. Fica um luxo. Melhor de andar. Vou mostrar o tanque para vocês, gente. Fica ligado, não fuja. Vou mostrar o tanque, que esse tanque de plástico que eu comprei aqui, muitos compraram de vocês, até comentaram, ele não tem galerias internas. Então a gente acaba andando com pouco combustível e pegando uma inclinação ficando sem combustível, porque ele vai acabar puxando o ar, né? Então eu vou mostrar para vocês como eu vou resolver esse problema e como eu vou fazer, que vocês já devem deduzirem o que eu vou fazer, né? Então eu só vou mostrar para vocês a abordagem que eu, Ezequiel, minha opinião, vou fazer. Vou mostrar como eu vou fazer o cash tank para resolver esse problema. Olha aqui, pessoal. Esse é o tanque. Vocês já viram, eu mostrei para vocês. Tá com a boia no lugar ali. E tá aqui um tampão e aqui a saída dele. Ele não tem retorno de combustível. E aqui o tampão. Só que vocês estão vendo que o tampão tem um diâmetro bem legal. E esse aqui é o retorno. Ele vai virar retorno agora. O que eu quero fazer aqui, gente? Para vocês entenderem. Eu vou fazer isso, vocês vão acompanhar depois, conforme vai evoluindo. Teve comentários de dizer que o tanque estufa e ele meio que muda de forma. Ele é um tanque plástico, isso aqui é feito por rotomoldagem. Até é bem interessante o processo que é feito esses tanques. Até se vocês não conhecem, dá uma olhada no YouTube que vai ter vídeo. Isso aqui é um pó de plástico que vai dentro de uma forma. E a forma fica girando para tudo que é lado e vai grudando nas paredes o plástico e o plástico vai fundindo. É bem interessante o sistema. É muito mais, vamos dizer assim, barato que o injetado. O injetado teria que ter uma matriz especial para injetar ele e sairia muito caro.
Então o rotomoldagem é o mais básico de todos, que funciona bem. Tonel plástico geralmente é feito assim também. Tá, vamos lá. Chega de conversa. Olha só, gente. Eu vou fazer a saída do tanque nesse maior, vou fazer um espigão. Só que eu vou fazer um espigão o máximo que dá aqui, gente. Eu acredito que vai ser 3/8 de passagem, vai ser bem monstro. Aí vocês vão se perguntar por quê? Já vou falar. E esse eu vou usar como retorno. Tá? Então vai ter um espigão aqui, que aqui é 1/4. E aqui, se não me engano, é 1/8. Mas aqui para retorno vai servir para mim. Não tem problema. Agora que eu vou mostrar para vocês. Então vocês já entenderam que vai ter uma vazão grande ali, né? E aqui, gente, nesse inox aqui, não desse tamanho, eu vou fazer menor, porque eu tenho que camuflar ele em algum lugar dentro do chassi. Então a minha ideia é deixar ele em pé, assim. Então eu vou cortar ele aqui, ó. Que isso aqui é a altura do chassi, mas a carroceria vai ficar uma folguinha ali de 1,5 cm em cima. E aqui não vai passar mais para baixo do chassi, para não ter perigo de ganchar alguma coisa, né? O que eu vou fazer, gente? Para vocês me entenderem. Ali tá saindo 1/4, que vai sair mais ou menos o furo interno 3/8, que vai ser 9,5 mm, 9 mm que seja. Eu vou cortar ele. Não vou dizer para vocês o que eu vou fazer necessariamente em todo, porque eu só quero explicar para vocês, porque senão vocês não vão ver o vídeo depois. E eu quero que vocês vejam o vídeo. Saiu de lá, vai ter uma entrada aqui, em cima. Certo? Vai ter um suspiro em cima. Como eu vou fazer esse suspiro, vocês vão acompanhar depois. Esse aqui não seria o suspiro, esse aqui seria um retorno, tá? Desculpa. Retorno. Entrada. Ó. Beleza? Aqui embaixo tá fechado. Vai ter a saída. Por que eu quero uma saída tão grande assim? Ah, mas não há necessidade de ter uma saída tão grande assim. Gente, eu já tô fazendo pensando na bomba elétrica. Vocês sabem que eu vou botar uma bomba elétrica. Então eu já vou deixar pronto para a bomba elétrica. A bomba elétrica precisa de vazão. Eu vou usar uma bomba externa, bomba na linha no caso, não é interna no tanque. Por incrível que pareça, a bomba de gasolina externa, quem refrigera ela, além de ser a atmosfera, o ar, é a passagem de combustível por dentro. Então ela tem que ter um fluxo de combustível, não faltando combustível, senão ela vai trabalhar forçando. Ela vai pressurizar, mas sugar ela tem que sugar de boa. Então precisa de uma vazão razoável. Então aqui eu vou ter uma vazão razoável. E temos um retorno aqui lá para o tanque, e a gente vai ter um outro retorno aqui embaixo, a dosadora de combustível que vai no motor lá, que seria uma equalizadora de pressão, digamos. Eu quero que a bomba elétrica mande 1 kg, mas ela está mandando 5, ela está disponível 5, por exemplo. Então eu vou regular essa dosadora, ela vai deixar 1 kg de pressão e o restante ela vai retornar para o tanque. Só que ela vai retornar pro cash tank, que na verdade não precisa ser aqui embaixo. Eu posso simplesmente fazer outro aqui em cima. Não tem problema. Posso fazer outro aqui em cima. Aqui o que acontece também, gente, num carro que tem uma vazão muito grande, tipo, tem carros aí com 1000 e poucos CV, esse retorno deles não pode ser embaixo aqui. Tem que ser lá em cima do tanque, fazer uma cachoeira. Por causa que senão aumenta a pressão diferencial de combustível, por exemplo. Se o combustível voltar aqui embaixo e o peso do combustível que já está no tanque, ele vai, digamos que para ele ter uma velocidade, ele vai precisar de meio quilo de pressão para empurrar de volta o combustível à sobra. E aí vai aumentar meio quilo de pressão na linha de combustível quando o tanque está cheio. E quando o tanque estiver vazio vai sumir esse meio quilo. Mas no nosso caso, que a vazão é baixíssima, não é grandes coisas, é razoável, sim, digamos, eu posso voltar no cash tank numa boa aqui. E posso voltar no tanque depois se eu quiser também. Só para, vamos dizer assim, aliviar a pressão. Posso fazer um retorno auxiliar aqui no tanque, sem problema nenhum. Então aqui, o cash tank, você já sabe bem como vai ser feito. Aonde a gente vai prender, eu não sei ainda. Provavelmente eu vou ter que bolar algum suporte para prender ele no chassi. Vocês vão acompanhar. Acredito que essa parte do tanque, que você já sabe que é a próxima parte, para a gente conseguir colocar o banco no lugar. E eu tenho um outro problema também depois do banco do passageiro, que eu também quero trocar essa ideia com vocês, mas provavelmente eu vou trocar essa ideia já fazendo essa alteração que eu quero fazer. E aqui lá do furo, ó, que vocês viram no assoalho, ele encaixa todinho esse rebaixezinho aqui, ó, do tanque. Então ele fica aqui, e já fica para baixo esses dois canos. E aí fica perfeito. Aqui depois, na hora de colocar o tanque lá,
Como eu falei ele para vocês, eu nem lembro se eu concluí, mas é muita informação. Eu vou fazer uma cinta nele. Uma que para segurar ele no lugar, né? E outra que, como teve o comentário dele estufando, essa cinta vai dar uma apoiada também para ele não ficar estufando. Eu não lembro agora quem comentou, mas a gente vai achar o nome e vamos deixar o nome aqui embaixo para vocês verem. Que foi uma dica boa saber, gente, como... Outra coisa aí, ó. Por isso que é interessante que vocês nunca fujam, porque eu tenho que vender meu peixe aqui. É interessante eu saber esse feedback de vocês, gente. Porque, primeiro, eu nunca usei esse tanque aqui. Eu não sei o comportamento dele. Entende? Então tem muitas coisas que eu não sei o comportamento, não sei como ele funciona. Uma coisa é eu pegar e instalar agora e ficar um mês no Jeep isso aqui e não vou ter problema. Outra coisa é saber que vocês usaram há 10 anos já e tiveram 500 mil problemas. Esse mesmo, que eu não lembro, desculpa não lembrar o nome agora para falar quem comentou, a gente vai deixar o nome aqui embaixo. Ele falou que o dele ficou até vazando nos espigões aqui, entendeu? Então eu já sei que eu vou ter que ter esse cuidado no espigão. É uma baita ajuda, gente. Essa interação de vocês no comentário é bem-vinda, é muito bem-vinda. A gente gosta muito de saber o comportamento das coisas que vocês já usaram. E se a gente puder fazer diferente do... Muita gente às vezes comenta com a gente, faz isso, faz aquilo, porque eles querem fazer aquilo ali, só que começaram a elaborar, mas não tem noção como vai ficar. E aí às vezes a gente consegue ajudar e mostrar como vai ficar. Tá bom, gente? Então vocês já estão atualizados aqui, gente. Desculpe quem não gosta desse tipo de vídeo de atualização, que às vezes tem gente que gosta de ver a mão na massa, mas para mostrar a mão na massa permanentemente é muito difícil, gente. Não é ruim, é bom, mas é difícil. Porque fazer um espigãozinho desse aqui não é feito em 1 minuto. Fazer esse cash tank aqui não é feito em 1 minuto. Então eu consigo passar para vocês como eu vou fazer e eu consigo depois na hora mostrar etapas do trabalho e vocês vão entender, tá bom? Por isso que a gente está fazendo esse tipo de vídeo. Não é para encher linguiça, como diz o ditado. É para mostrar para vocês, para ficar mais fácil de entender. Não se perder no meio do percurso aqui, do meio do caminho, para ficar mais fluido o entendimento. Tanto o meu quanto de vocês, porque eu estou falando com vocês aqui, já estou mentalizando como é que eu vou fazer. Talvez eu mude nesse meio tempo e vou explicar para vocês. Vou parar de conversar, o vídeo ficou gigante. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para nós, que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.